Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Então, eu ouvi a pastora fazer menção de ontem, dizendo que aprendemos muito, ouvimos muito sobre Davi, sobre Saul, sobre Samuel. E como eu fiz parte desse momento de ontem, ministrando lá na 80, e o meu tema era guerras, E a gente tinha um tempo lá, foi programado dentro do programa ali do Avante Paraná, de 20 minutos, 25 minutos, com uma oração, Eu gostaria de poder ter lido ontem o que eu vou ler hoje, Eu não tive tempo assim para fazer essa leitura. Eu compartilhei aquilo que Deus pediu para que eu compartilhasse, mas hoje eu quero compartilhar com vocês fazendo a leitura do texto que eu considero muito importante. Guerras, lutas, dificuldades sempre fizeram parte da história da igreja. No Antigo Testamento era guerra, literalmente falando, com armas, espadas, lanças, e tudo mais. Mas a gente sabe da batalha espiritual que a igreja, que o cristão, que a igreja precisa guerrear, em todo o tempo, Então, eu queria trazer uma reflexão aqui nessa noite, aproveitando esse mover que teve ontem sobre Davi. Eu vi a pastora fazer menção do pasto, Davi no pasto, Davi no trono, Davi nas guerras, e Davi e o legado. E a minha maneira de pensar, até porque a Bíblia me sinaliza que eu posso afirmar isso, que o fim das coisas é melhor do que o começo. Então, terminar bem é importante demais, queridos. É muito bom, é necessário que a gente termine a caminhada cristã, termine o ministério, termine a história bem, Claro, para que fique um legado, Muita gente às vezes começa bem e vai até uma altura bem, e por alguma razão, por não lutar como deveria lutar uma determinada guerra, uma determinada batalha, a pessoa às vezes coloca tudo a perder. Quando eu via ontem sobre Davi no pasto, a gente faz menção do coração de Davi, foi feita menção do coração de Davi, ensinável, um coração humilde, um coração disposto a obedecer, e fazia isso, com muita facilidade, Mas ele não ficou sempre no pasto, As pessoas, elas são promovidas, Às vezes elas alcançam um nível, sobem de nível na vida profissional, às vezes na vida ministerial também, pessoas podem alcançarem níveis mais elevados, se tornando às vezes até reconhecidos. E aí vem aquela pergunta, E manter aquele coração lá do início, Será que todos nós podemos ser abençoados, como gostaríamos, numa questão de promoção, de receber às vezes algum título, alguma coisa assim na vida, às esse na vida profissional, na vida pessoal, ou na vida ministerial? Nem sempre a gente às vezes está pronto para isso, E esse final de semana levou a gente a pensar sobre isso. Essa leitura que eu quero fazer aqui vai nos levar a refletir sobre isso, para a gente sondar o nosso coração. Estava lendo o Salmo 139, lá diz assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho da verdade. Então, esse tipo de oração, é de alguém que fica pedindo ajuda para Deus, para olhar para dentro de si, sabe? E ver se não tem alguma coisa escondida ali que possa pôr a perder tudo aquilo que já tem, que já aconteceu. Porque o pecado, o erro, às vezes ele pode fazer com que uma pessoa tenha perdas irreparáveis, não tenha mais como retornar, voltar, recuperar. Às vezes vai ter até o perdão de Deus,
né? Às vezes vai ter até o perdão das pessoas, mas dependendo do que possa acontecer, a pessoa não vai recuperar mais aquilo que ela pode perder, dependendo do erro, do vacilo que a pessoa possa cometer, né? Então a reflexão aqui é sobre Davi e sobre Saul. E o texto que eu quero ler primeiro é o texto de Saul, que está em 1 Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler 13 versículos sobre Saul. Depois eu quero ler um texto sobre Davi. E esse momento, os dois momentos, tanto de Saul aqui quanto de Davi, que nós vamos ler daqui a pouco, os dois estão relacionados a guerras. Os dois. E quando a gente olha para Davi e Saul, ou Saul e Davi, porque Davi veio depois, a gente pensa assim: Davi era um cara nota 10, Saul era um cara tudo errado. Não é verdade. Saul foi escolhido pelo povo, Davi foi escolhido pelo Senhor. Não é verdade. O povo pediu, mas quem escolheu, tanto Saul quanto Davi, foi Deus. E você vai encontrar na Bíblia que Davi também, quando ele recebeu a unção, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. E a Bíblia também vai dizer que Saul, muitas vezes, foi tomado pelo Espírito do Senhor também. Então, a gente olhar para Saul, achando que Saul é alguém que a gente tem que reprovar, no seu início não. No seu início ele teve a mesma oportunidade, a mesma chance que Davi teve, né? Então os dois foram escolhidos por Deus. Os dois eram humildes. A gente às vezes pensa que só Davi era um moço humilde porque estava lá no pasto, porque obedecia o seu pai, fazia as coisas. Saul, queridos, ele foi encontrado pelo profeta Samuel procurando um animal que estava perdido do seu pai. Saul era tão servo, tão humilde quanto Davi. Quando ele teve que ser apresentado ao povo como rei, sabia que ele se escondeu de vergonha entre as bagagens, as mochilas, sei lá o que tinha lá. A Bíblia vai dizer que ele se escondeu porque ele não tinha nenhuma pretensão. Não existia isso. E a própria leitura que a gente vai fazer faz com que a gente entenda isso, que Saul não tinha pretensão de ser rei. Ele não procurava esse título. Foi Deus quem procurou Saul. Foi Deus quem procurou Saul. Os dois, tanto Davi quanto Saul, também tiveram um profeta. Davi teve Natã, Saul teve Samuel. Até aqui eles eram iguais. A gente não nota nenhuma diferença de um para o outro, exceto de que Davi realmente foi um homem segundo o coração de Deus, e não tem como não olhar de uma forma especial para o rei Davi. Mas Saul e Davi, até aqui eles eram iguais. Agora, Saul vai cometer um erro, né? E o erro de Saul, sabe qual foi? O erro de Saul foi: Deus queria que Saul destruísse os amalequitas totalmente, completamente. E aí ele foi e não destruiu totalmente. Ele poupou a vida do rei e poupou os animais. É uma história que muitos que gostam de leitura bíblica conhecem. Ele poupou os animais e isso desagradou a Deus. A gente pode pensar assim: mas que pecado sem graça esse, né? Nem foi nada tão terrível. Ele simplesmente trouxe os animais porque tinha como pretensão oferecer em sacrifício ao Senhor. E trouxe o rei, quem sabe, para mostrar para o povo que ele tinha vencido e tomado aquele povo lá, enfim, sei lá, alguma coisa assim. Só que Deus reprovou essa atitude. O pecado de Saul aqui, queridos, ele é um pecado de desobediência à palavra de Deus. Bem simples, desobediência à palavra de Deus. E o que é que Deus faz quando alguém erra, quando alguém peca? Ele vai enviar um profeta. Quem era o profeta de Saul? Era Samuel.
Então Deus manda um profeta não para simplesmente dar um tiro de misericórdia e destruir o cara, né? Deus manda um profeta, Deus manda um homem de Deus, uma mulher de Deus, para dar a essa pessoa a oportunidade dela reconhecer que errou. E não é fácil, não é fácil não. Hoje a gente encontra muitas situações onde a pessoa só tinha que reconhecer que ela errou. E às vezes Deus até usa um homem, uma mulher, um profeta, um pastor, um líder, alguém que Ele queira, para chegar até aquela pessoa e dizer: olha, você errou. Reconheça que você errou, tem chance. Deus pode usar de misericórdia com você, te restaurar, te devolver. Você pode não perder nada. E vai acontecer esse encontro agora aqui do profeta de Saul com Samuel. Veja o que acontece. A partir do versículo 10 do capítulo 15. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Sabe, se contristou, sabe por que ele ficou triste? Porque foi ele quem ungiu Saul. E esse ficar triste, eu tive essa experiência semana passada, eu e a pastora, né? A gente estava na rua, andando de carro, e encontramos uma pessoa, ela não viu a gente. E a gente chegou quase a chorar, né? Ao ver aquela pessoa. Porque a gente já ministrou sobre a vida dela, a gente já abençoou ela, a gente já orou para que Deus usasse, Deus usou ela muitas vezes, né? E a gente ficou triste, porque agora ela não está mais à disposição do Senhor. Então Samuel agora, ele está triste aqui, porque ele percebe que alguém que ele ungiu não está mais fazendo a vontade do Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Sei lá, aqui ele já está se achando o cara, sabe? Levantar para si uma coluna, né? Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul. Esse versículo 13, queridos, presta atenção. Aqui é quando Samuel, o profeta, encontra o Saul. Olha o que acontece. E Saul lhe disse, ou seja, Samuel nem fala com ele. E Saul se antecipa para se explicar, para se justificar, quando ele deveria ouvir a voz de Deus ali através do profeta Samuel. Então vamos tomar cuidado. Eu não vou dizer para você tome cuidado, vamos tomar sempre cuidado quando a gente tem aquela urgência em querer se explicar, em querer se justificar, em dizer o porquê de que a gente fez isso, fez aquilo, tomou essa decisão, enfim. Às vezes a gente precisa, antes de falar alguma coisa, ouvir o que Deus tem para dizer. Porque essa antecipação, ela pode endurecer o nosso coração. Ela pode sustentar algo que Deus está reprovando. E não vai ser a melhor escolha que essa pessoa vai fazer, se antecipando, se explicando. Deveria escutar. E olha o que Saul vai dizer: bendito seja tu do Senhor. E ele vai afirmar algo que não é verdade. Ele diz: executei a palavra do Senhor. Parcialmente. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este dos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Ou seja, nada fica em oculto. Aqui o profeta está dizendo: estou escutando inclusive o mugido, o balido dos animais que você trouxe dos amalequitas. E você deveria ter destruído esses animais. Aí vem a justificativa. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor.
teu Deus. O resto, porém, temos destruídos totalmente. Então ele vai dizer que ele trouxe os animais para oferecer ao Senhor, mas Deus prefere obediência do que sacrifício. É o que vai dizer no final dessa leitura aqui. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, está passando ali, né? Sendo tu pequeno aos teus olhos. Olha o que Deus está fazendo Saul lembrar. Você era humilde. Você era uma pessoa fácil de lidar. Olha o que está acontecendo. Olha quem você está se tornando. Não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a esse caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Ou seja, o profeta está negociando. Deus está ainda tentando ali fazer com que Saul reconheça que ele errou. Antes voaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor. Olha, sabe quando a pessoa está determinada, eu vou sustentar o que eu estou falando. Deus está dizendo: está errado, não gostei, eu reprovei, não está certo, você errou, reconhece, acerta, pede perdão. E a pessoa fica sustentando: ouvi a voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei dos amalequitas, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ele continua falando a mesma coisa, e Deus dando a ele oportunidades de se arrepender, de reconhecer que errou. Se Saul reconhece ali que errou, tudo poderia mudar, a história seria diferente, mas ele sustenta aqui. E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque dependendo do crescimento, a gente vai se tornando adulto, né? Tem uma música que fala: quero ser como criança, dependente, porque quando a gente chega às vezes a algum nível na vida, cresce um pouco, a gente já não tem mais humildade às vezes de reconhecer que errou, né? E Saul está se achando aqui agora o cara, e está totalmente equivocado, né? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que gordura de carneiros. Deus queria só a obediência de Saul. Deus não estava pedindo carneiro, não estava pedindo boi, não estava pedindo nada dessas coisas lá. Deus queria obediência. E Saul, ele daqui para frente, ele é tirado por Deus, ele é reprovado por Deus, porque ele não cede. O fim de Saul, queridos, para quem gosta de só ler 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver como que ele termina, ele e Davi, né? Ele termina consultando uma feiticeira, ele termina tirando a sua própria vida, para você ter ideia. Começou muito bem, andou muito bem, mas de repente teve um tropeço, e não reconheceu que tropeçou, que errou, tentou levar do mesmo jeito. Ele podia até se achar rei, porque vai dizer a história que ele continuou mesmo sendo reprovado por Deus, como rei, só que sem Deus. O que adianta ser rei sem Deus? O que adianta ter um trono sem Deus, né? Não adianta nada. E o fim foi suicídio. Essa foi o final da história de Saul. Agora eu quero ler com você um outro texto bíblico. Ele está em 2 Samuel, capítulo 12. É a mesma coisa. Saul, ele foi para uma guerra, né? E não fez o que deveria ter feito.
aqui a gente vai ver agora Davi não indo para uma guerra. A gente não vai ler essa parte. E ele acabou não indo para a guerra. Eu penso que foi da mesma... aquela coisa, né? Se tornou rei, se acha no direito, às vezes, de uma pausa, de um descanso. Sabe quando uma pessoa goza de uma certa estabilidade e ela se acha no direito de fazer aquilo que não deveria fazer, que não é bom fazer. Eu creio que Davi foi mais ou menos assim, né? Se ele tivesse permanecido no lugar onde ele deveria estar, porque a Bíblia vai dizer que era o tempo onde os reis saíam para a guerra, né? Então Davi não deveria estar no palácio, ele deveria estar na guerra. Mas ele tinha esse poder, e às vezes a gente também tem. Não, eu tenho essa liberdade, eu tenho esse poder, né? Eu posso fazer isso, eu posso tomar essa decisão. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, quem manda na minha vida sou eu, coisa desse tipo, né? Enfim, ele acabou não indo para a guerra e cometeu um pecado, né, que é o pecado do adultério, o pecado de assassinato, algo terrível, planejado, com detalhes de crueldade, mandando matar um dos seus homens de confiança para ficar com a sua esposa. Então, foi algo terrível, terrível, terrível. E o que aconteceu com ele? Aqui no capítulo 12, a partir do versículo 1, mesma coisa que aconteceu com Saul. Deus vai mandar um profeta falar com ele. Aqui a gente vai ver uma diferença. Diz assim: e o Senhor enviou, capítulo 12, versículo 1 de 2 Samuel. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia na cidade 2 homens, um rico e outro pobre. E o rico tinha muitíssimas vacas, ovelhas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. E do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então veja bem, aqui o profeta chega contando uma história para o rei, porque o rei tinha o poder, né? Falou: olha, chegou um viajante na cidade e ele bateu na casa de um homem rico ali, pediu uma comida para ele matar um animalzinho lá para ele almoçar, e o rico, bastante animais, mas não quis matar nenhum dos seus animais. Antes ele foi na casa do pobre, que só tinha uma cordeirinha, que era domesticada, e ele matou a cordeirinha do homem pobre e fez o almoço para o viajante. O rei falou assim: esse homem rico aí, ele é digno de morte. E aí, então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Veja, ele é um rei. Ele poderia agora dizer: cala a tua boca, sai da minha sala, olha com quem você está falando, olha do jeito que está falando. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Deus falando, né? Às vezes a gente faz algumas besteiras assim, Deus faz com que a gente lembre de quantas vezes Ele já nos livrou, né? Quantas coisas Ele já fez pela gente, né? E te dei a casa de teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, pode ver, é um profeta falando, igual lá o Samuel falando para Saul. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada,
e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com uma espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada, jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que seja por mulher. Assim diz o Senhor, que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante esse sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante todo o sol. Antes de ler aqui o 13, queridos, aqui já está determinado uma consequência, um juízo de Deus que era inevitável. A gente sabe que tudo isso se cumpriu, o que o profeta disse aqui. Mas Davi tinha a opção ali de dizer: beleza, eu vou seguir a minha vida, eu vou levar em frente, eu vou tocar o barco, eu tenho o poder, eu tenho recursos, e eu não vou levar em consideração o que está falando. Mas Davi, queridos, por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Quando ele ouve a palavra do Senhor, ao invés de se explicar, você consegue ver Davi se explicando aqui, se justificando. Davi em nenhum momento vai dizer: foi um momento de fraqueza, eu estava em casa e, sei lá, sabe como é que é a vida. Não tem nenhuma explicação. Os meus homens que estavam na guerra eram suficientes, não precisavam da minha pessoa lá, então, e as coisas acabaram acontecendo. Já Davi não se explica, não se antecipou justificando nada. Ele ouviu tudo que Deus tinha que falar através do profeta para ele. E sabe o que ele vai dizer no versículo 13, no início, na parte A do versículo, que é o que eu quero deixar aqui como uma reflexão? Ele simplesmente vai dizer assim: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E o final da vida de Davi não tem nada a ver com a vida de Saul. Tem nada a ver com a vida de Saul. Ele viveu as consequências? Viveu do seu erro. Mas ele terminou bem. Ele reparou de tal forma que pôde terminar bem. Deixando, como foi o último tema aqui do Avante, deixando um legado. Ele viu com os seus olhos tudo que Deus tinha para fazer, que Deus tinha para fazer através da vida dele. Ele viu o seu filho assumindo, dando continuidade àquilo que ele estava fazendo. Mas ele poderia ter destruído tudo isso lá atrás, se ele tivesse se comportado como Saul se comportou. Então essa é a reflexão, queridos. As pessoas todas têm oportunidades, têm chances, e cada uma reage de uma forma diante dos desafios, diante das guerras, das lutas. Algumas erram como Davi errou e consertam como Davi consertou, né? Outras erram e não consertam, erram e acham que o tempo vai resolver isso e que no final vai dar tudo certo, porque o Deus que nós servimos é um Deus de amor e um Deus de misericórdia. Que ele, se tratando de pecado, existem erros que um erra com o outro, a gente pede desculpa, conserta ali, tem alguma consequenciazinha ali, tudo bem, a vida segue, a consequência talvez nem afete tanto, mas para nós cristãos, para nós igreja, povo de Deus, querido, se aquilo que acontecer é um pecado, então não é um problema, é um pecado. E pecado, eles precisam ser
resolvidos, consertados. A gente precisa ver o pecado como algo que nos separa de Deus, que bloqueia a nossa comunicação com Deus. Não existe graça de Deus se houver pecado não confessado, se não houver arrependimento, se não houver às vezes uma simples frase como essa de Davi. É claro que a gente vai ver a oração no Salmo 51, lá a gente fica emocionado. O que ele pede, como ele se aquebranta, como ele reconhece a transgressão, o erro. E a gente vai ver como Deus também perdoou, a gente vai ver como Deus restituiu ele tudo de novo. Ele continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Que a gente possa pensar bem, querido, como a gente tem lutado, como a gente tem guerreado. A guerra, a luta, quando é um pecado. Como que eu luto, como eu me comporto, qual é a minha reação como um cristão quando eu cometo um pecado. Ah, pastor, mas o senhor está falando para um público que não peca. A Bíblia fala que se a gente afirmar isso, a gente é mentiroso. E cada um de nós pode e deve ter o seu momento, tem a sua oportunidade com Deus de acerto. Então, se isso acontecer, pode não servir agora, mas se amanhã ou depois precisar, que você saiba consertar, que você saiba lutar a boa guerra ali. Porque o pecado, ele tem uma força, né, que pode nos afastar de Deus. Ele pode tornar a gente uma presa dele. A gente pense sobre isso. Davi foi um guerreiro que soube lidar perfeitamente com o pecado. Saul não soube lidar. A arrogância de Saul. Davi resgatou o coração que ele tinha lá no pasto. Ele resgatou agora, quando estava no trono, tendo o direito de fazer o que, se achando que tinha o direito de fazer o que ele fez. Ele resgatou o mesmo coração quando ele se quebrantou diante de Natã e disse: eu pequei. Qual que é o caminho de volta? Como é que eu faço para acertar? Né? Eu não quero seguir assim em frente. Eu não consigo me imaginar sendo rei sem Deus, sem a aprovação de Deus, sem a presença de Deus, sem uma direção de Deus. Eu não consigo, querido, ser um cristão. Nós não conseguimos ser cristãos sem Deus, sem a presença dEle. E o pecado nos afasta, tira a presença dEle da nossa vida. E não vamos pensar que esse é um assunto desnecessário. O pecado muito de perto nos rodeia e tem como finalidade nos afastar do Senhor. Deus vai continuar usando Natã e Samuel para nos alertar quando a gente cometer esse erro. Que a gente possa ter um ouvido, né, um coração como o de Davi. Quando a gente ouvir uma repreensão, quando a gente ouvir a gente for confrontado por alguém, que a gente possa, com humildade ali, dizer: pequei contra o Senhor, errei. Isso serve para a vida pessoal, às vezes com relação a um irmão, né? Quantas coisinhas que acontecem, não é um pecado, mas que prejudica, traz danos, perdas, né? Que poderia ser resolvido simplesmente assim: meu irmão, minha irmã, foi mal, errei com você, né? Desculpa. Mas parece que é tão difícil fazer isso, né? E com Deus é a mesma coisa. Muita gente também parece que tem uma dificuldade de chegar para Deus e dizer: Senhor, eu pequei, eu errei. Eu não quero terminar aqui, não quero que as coisas terminem assim. Eu sei que tem uma caminhada, tem uma história ainda para concluir, para terminar. E eu quero terminar. Eu sei que vai ficar essa manchinha aqui, que lá na frente vão falar dela, né? A Bíblia não fala que Davi falou isso, mas não é errado a gente imaginar. Eu sei que eles não vão esquecer isso que eu fiz.
Hora ou outra eles vão estar falando que eu pequei e que o meu pecado foi esse. Mas eu não quero que pare aqui, eu não quero que termine aqui. Eu quero que eles continuem falando, né, da história que eu ainda pretendo concluir, terminar, porque eu sei que Deus tem mais para a minha vida. Não permita que esse mundo, que o diabo, que os demônios, sei lá, né, pessoas, né, destruam, acabem com aquilo que Deus ainda não terminou, não concluiu, sabe? O diabo sabe perfeitamente, né, o que Deus tem para a gente às vezes. A gente não sabe, mas o diabo sabe, né? E ele quer matar, ele quer destruir e cria laços e embaraços, né? Cria armadilhas, ciladas. E a Bíblia fala muito sobre a gente vigiar, sobre a gente orar, sobre a gente não cair em tentação. Mas se cair, se errar, a gente tem um advogado. Se errar, a gente sabe que Deus é um Deus de misericórdia e vai nos dar oportunidades para consertar. Tá certo? Então essa é uma reflexão que eu quero deixar aqui, baseado nesse dia de ontem que a gente viveu aqui, falando desses dois homens. Um teve um final terrível, o outro teve um final, né, maravilhoso. Tudo porque se comportaram de forma diferente diante dos homens de Deus, que foi Natã e foi Samuel. Um continuou sustentando, querendo justificar o seu erro. O outro simplesmente disse: eu pequei, e ficou tudo, já foi resolvido ali. Ficou fácil de resolver. Então que essa reflexão fique para nós hoje. Tá bom, queridos? Quero orar com você, quero orar por você nesse momento. Convido você a curvar sua cabeça, pode ficar sentado mesmo. Eu até creio que Deus tem planos e projetos assim de... A Bíblia fala que se a gente se humilhar diante do Senhor, Ele nos exalta. Eu até acho que Deus tem, sim,